Resolver mais uma questão, 1287 aí que vocês pediram. A 1287 ela segue o mesmo raciocínio das outras, tá? A única diferença que nós temos é a seguinte, ó. Vamos lá. Calcule a ordenada YC do ponto C de tal forma que A, XA, YA, B, menos 3 e 2 e C, menos 1 e YC pertencem à mesma reta. Olha a mesma historinha se repetindo aqui, igual a outra questão, ó. A mesma reta e o ponto A pertence à origem comum dos eixos. Então vamos lá, vamos interpretar aqui cada uma dessas coisas. A primeira coisa que nós vamos analisar é o ponto A pertencer ao ponto comum à origem dos eixos. Eu tenho aqui o plano cartesiano. Plano cartesiano. E eu pergunto a vocês, onde é a origem comum dos eixos? A origem comum é o ponto onde eles compartilham. Então, nesse caso, é o ponto 0, 0. Então, a gente já descobriu quem é o ponto A. O ponto A é o ponto 0, 0, tá certo? Ó, só para a gente poder aí começar a nossa resolução. Depois que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Ele diz também que de tal forma que pertencem à mesma reta. Se eu quero que pertença à mesma reta, o ponto A, o ponto B e o ponto C, o que é que tem que acontecer? Eles têm que estarem alinhados. Estando alinhados, eu vou fazer uma matriz com as coordenadas dos seus pontos e o determinante dessa matriz vai ser igual a 0. Mas para a gente não precisar construir aquela matriz, eu já vou aplicar aquele macete que eu ensinei na questão anterior para vocês, tá certo? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui os pontos e depois nós vamos resolver facilmente utilizando o macete que eu ensinei na aula anterior. Então vamos lá, nós vamos pegar o ponto A, mas quem é o ponto A? É o ponto 0, 0. Aí depois, embaixo, nós vamos colocar o ponto B, deixa eu só aumentar mais esse espaço. Ponto A, 0, 0. Depois, nós vamos pegar o ponto B e colocar logo em seguida. Considerem os latidos dos cachorros, tá? Menos 3 e 2. E por último, menos 1 e YC, ok? Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o seguinte, ó. Qual é o macete? Repete a primeira linha aqui no último espaço aqui, ó. Pronto. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos traçar aqui como se fossem as diagonais principais e as diagonais secundárias. Então, aqui nessa primeira, depois essa segunda e por último essa. Então vai ficar o seguinte, aqui fica 0 vezes 2, 0. Aqui 3 vezes YC, menos 3 vezes YC, menos 3YC. E por último, menos 1 vezes 0, 0. Tá certo? Então essa aí é a nossa, como digamos que a nossa diagonal principal. E agora nós vamos fazer o quê? Somar todo mundo aqui. 0 menos 3YC mais 0. Fica somente o menos 3YC, ó. Somando isso aqui tudo, tá certo? Então a gente soma todos eles e a gente acabou de achar a nossa diagonal principal. Agora iremos fazer a mesma coisa com aquilo que seria as diagonais secundárias. Vai ficar o seguinte, ó. Vamos traçar aqui as diagonais secundárias. Aí, ó. Pronto. Então ficou o seguinte. Vamos lá. Menos 3 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. E por último, 0 vezes YC dá 0. Lembrando que esse 0 aqui não faz parte dessa matrizinha aqui, tá? Esse 0 é o resultado dessa multiplicação, não confunda. Então, somando todo mundo aí, nós temos o seguinte, 0 menos 2 mais 0 dá o próprio menos 2. E agora o que é que a gente vai fazer? Como eu falei, aqui seria a nossa diagonal principal, aqui seria a nossa diagonal secundária, e nós vamos subtrair a diagonal principal menos a secundária. Então vai ficar menos 3y, subir mais um pouco aqui, menos 3y, aí menos, lembra que eu falei que você vai subtrair com a secundária? Pronto, só que eu tenho que ter cuidado, menos 2, então eu tenho que colocar aqui, ó, entre parênteses, não posso confundir isso aqui. Qual é a sacada agora? É lembrar que eles têm que pertencerem à mesma reta. Se tem que pertencer à mesma reta, o determinante tem que ser quanto? 0, então isso tem que ser igual a 0. Sempre lembrando, tá, gente, que aqui é YC, tá certo? Esqueci de colocar aqui. YC e aqui YC.
Aí nós temos o seguinte, menos 3yc, menos com menos aqui, fica mais, né? Ó, então fica menos 3yc mais 2 igual a 0. Aí agora o que é que nós vamos fazer? Ao invés de eu multiplicar por menos 1 e tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar lá para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, 2 é igual a 3yc, 3yc. Ora, mas se eu digo que 2 é igual a 3yc, 3yc é igual a 2, tá certo? Se um é igual ao outro, o outro é igual ao outro, enfim. Aí nós vamos ter o seguinte, 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar yc igual a 2 terços. Pronto, gente. Nós acabamos de encontrar aí o ponto, a ordenada, vamos dizer assim, do ponto C. E nós resolvemos aí a questão 1287. Lembrando a ideia, né? Vamos lá. Primeiro, nós temos que ter em mente que esse ponto A é o ponto de encontro aqui, ó, que é justamente aqui é o X e aqui é o Y, e o ponto comum dos eixos é quem? É justamente o A00, né? Ó, aqui, ó, 0, 0. É o encontro ali dos eixos ordenados, dos eixos do plano cartesiano, que é justamente o X e o Y. Aí agora, depois que você fez isso, você nota também que ele diz que de tal forma que pertencem à mesma reta. Se eu quero que pertença à mesma reta, eu vou calcular o determinante, e eu já sei que esse determinante ele tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Resolva a expressãozinha que ficou e acabou aí a questão, tá? Sempre lembrando, professor, o senhor pode, aliás, a gente pode resolver do jeito que o senhor ensinou na videoaula? Pode. Só é um pouquinho mais chatinho, porque você vai ter que fazer a matriz, vai ter que repetir a primeira e a segunda coluna, mas é a forma que eu ensinei, tá correta também. Caso contrário, eu não teria ensinado, tá? Mas aqui é um macete, né? Uma forma mais rápida de você resolver esse tipo de questão, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão. Valeu!